Hoje, a gente gasta na merenda 22 vezes mais do que o governador Pimentel gastava. Nosso aluno de tempo integral tem 5 refeições na escola. Não, Matheus, isso tudo é porque muitas vezes ele não come mais em lugar nenhum. Eu tenho 400 mil alunos que a família vive com menos de R$80 per capita por mês, tá? É um número que, para quem está vendo e ouvindo a gente, não consegue nem fazer a conta. Não, mas Matheus, por quanto? É R$80 per capita por mês. Eu tenho 400 mil alunos nessa situação. Esse aluno precisa comer na escola. E ele vai alegre. É a única refeição. Aí não pode ser uma só. Eu dou na hora que ele entra, depois eu faço o lanche, depois eu tenho o almoço, depois eu tenho o lanche da tarde, depois ele tem um lanche para ir embora. E o almoço me parece que é muito bom. Aqui os meus são... Nós fizemos agora, tá no finalzinho da temporada agora, a Mestres da Merenda. É um concurso modelo Masterchef entre as nossas cantineiras. Os meninos comem estrogonofe, tem proteína todos os dias. Tem fruta todos os dias, tem verdura todos os dias. Esses meninos estão comendo efetivamente. Olá, bem-vindo ao Pense Diferente, eu sou o Luiz Burlamac, você está aqui nesse canal onde a gente traz ideias disruptivas, o pensar diferente em toda a sua natureza bruta, envolve o corporativo, cultura, estratégia, jornada, carreira, pensamentos para o Brasil, para o mundo, coisas que podem afetar a sociedade. Se você está ligado nas questões de estratégia e cultura, conecte aqui com a Taijeta, uma empresa que faz a evolução e da transformação cultural com uma plataforma bem desenvolvida que vai trazer para você números e algoritmos para dar condição para você fazer a leitura das pessoas e fazer uma melhor aderência das pessoas à sua estratégia corporativa. No Pense Diferente hoje é um dia muito especial e uma entrevista muito especial. Primeiro, porque é uma figura extraordinária. Segundo, é uma pessoa querida e amiga de tempos. E, além disso, é uma pessoa de um nível de brilhantismo no campo da política fora do comum. Há poucas pessoas que eu vi ao longo de toda a minha vida com uma capacidade de inteligência, de comportamento, de estratégia e de caráter como este homem. E hoje aqui nós vamos ter uma entrevista com um jogo aberto, onde eu perguntei para ele, tem alguma restrição nessa entrevista? Esse homem simplesmente disse, nenhuma. Eu não tenho nenhuma restrição. Que político que responde dessa maneira hoje, no mundo que nós estamos vivendo, no Brasil e em Minas Gerais? Então hoje nós vamos ter aqui a presença do nosso ilustre vice-governador Matheus Simões. Matheus, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Pense Diferente. Alegria, viu, Luiz? Bom te ver mais uma vez. Você não mudou nada, viu, Luiz? Eu acho que sou eu que estou envelhecendo. Não tem problema isso. Nós, Matheus. O mundo está girando na nossa volta, mas a gente está no centro, né, de tudo. É isso. Mas olha, eu fico muito feliz de você ter conseguido um tempo na agenda que você tem, na responsabilidade que você tem com o Estado de Minas Gerais, que você não é simplesmente uma figura representativa como um vice-governador. Você é uma pessoa realmente atuante e trabalha por esse Estado como poucos, com seriedade e, logicamente, dentro da sua integridade ética. O que eu queria primeiro começar trazendo aqui é o Matheus antes da política, né? Você vem de família, dos seus pais, conta a sua história antes da política, porque eu te conheço muito mais pela figura humana que você é e depois, obviamente, o encantamento vem pela sua capacidade política e estratégica. Quem é esse Matheus antes? É curioso porque a política não devia ser um envelope completo na vida das pessoas. Primeiro porque ela é transitória. Tirando que você for monarca absolutista de algum lugar, ela faz parte de uma passagem de sua vida, né? Só que a gente foi, no Brasil, se acostumando com aquelas figuras que elas são essencialmente políticos. A ponto do marido, o filho, o sobrinho, todo mundo também é político porque você cria como se você criasse uma casta hereditária, não hereditária, eleitoral, mais ou menos desenhada. Então, eu nem me considero um elemento da política, como a gente fala tradicionalmente. Eu continuo sendo, por exemplo, produtor rural, continuo dando aula. Hoje mesmo me perguntaram mais cedo, fui fazer uma reunião de conselho da nossa EPAMIG, aí a diretora da EPAMIG perguntou, o senhor continua dando aula? Eu falei, continuo dando aula, sou professor, para dar aula.
continuo atuando junto com as famílias que eu sempre atendi, mas eu não parei de fazer nada disso porque eu acho que a minha essência ainda está guardada nesses lugares, sabe, Lu? Eu ainda sou isso. Eu sou um mineiro do interior, que gosta muito de trabalhar, que tem uma relação com o final de semana diferente. Todo mundo que mora em cidade, porque eu gosto de trabalhar no final de semana, eu falo que gente de cidade não gosta, porque a cidade toma muito tempo de deslocamento, a pessoa quer descansar no final de semana. A gente que é da roça, não tem problema não, a gente continua andando no final de semana. Muito apegado às minhas origens. Eu acho que eu sou, se você me pedir para me descrever assim, enquanto ser humano fora do ambiente político, eu acho que eu vou acabar descrevendo um mineiro muito padrão, de raízes interioranas, apegado à sua própria família, com um profundo sentimento de gratidão a Deus, e preocupado com que tipo de imagem eu deixo para trás depois de mim, que é uma característica bem mineira, né? A preocupação do que o outro pensa de mim é um negócio que me... Tem gente que acha que assombra, né? Não me assombra, não me guia. Eu estou sempre preocupado, eu não quero que ninguém se decepcione com o que eu faço. Quando você veio, né, na sua trajetória toda e veio para a política, você entrou pelo PSDB. Foi o primeiro. Fiquei 20 anos no PSDB, dos 16 aos 36 anos. Você entrou como PSDB jovem? Entrei como... Eu brincava que é PSDB adolescente, porque eu comecei a trabalhar no Instituto Teotônio Vilela, que é um instituto de formação política, com 16 anos de idade como estagiário. Gratuito, né, obviamente. E fiquei lá trabalhando 4 anos com o Instituto. O professor Luiz Pimenta, lembra dele? Lembro. Foi ministro da Cultura, ele que era meu chefe. E ministro da Educação. E depois continuei acompanhando. Eu participei de todos os processos eleitorais desde que eu tirei meu título de eleitor. O que te levou para a política tão jovem, assim, com adolescente ainda? Parece romântico, mas é bem prático. Eu perdi meus pais aos 14 anos de idade num acidente de carro, Luiz. Você perder a referência dos pais num momento desse traz uma série de complicações para a vida prática da pessoa, mas traz algumas internas difíceis de serem superadas. E a mais difícil para mim, que eu demorei anos para conseguir lidar com ela, era como eu lidaria com problemas grandes demais para eu resolver sozinho. Eu acreditei em algum momento, nos meus 15 anos de idade, que esse lugar era política. Que quando o problema era muito grande, quem resolvia isso era a administração pública. É uma ilusão de criança, né? Assim, de alguma forma eu falei assim, tem uns heróis aí, que são esses caras, e essa sensação vem do fato do meu pai sempre ter sido muito engajado politicamente. Ele nunca foi político, nunca se candidatou a nada, mas ele sempre se preocupou com o ambiente eleitoral, e o PSDB funcionava numa casa que era do meu pai, que ele doou para o partido usar durante mais de 10 anos. O partido funcionou lá. Então, quando eles morrem, eu olho para o PSDB como se fosse uma herança moral, cultural do meu pai. Entendi. E eu fui procurar ali solução para grandes problemas. Passei 10 anos passando raiva lá. Não encontrei solução para quase nenhum grande problema. Aquilo foi crescendo dentro de mim. Eu fui, obviamente, tocar minha vida profissional. Eu coordenei campanha de um amigo comum nosso, Bernardo Portugal, lá em 2004. Eu fui tesoureiro da campanha do professor Anastasia em 2010. Eu fui candidato pelo PSDB em 2014. E eu sou grato por uma coisa que eu aprendi no PSDB. Não acredite em heróis, porque inevitavelmente eles vão te frustrar. Acredite no que você está disposto a fazer. E isso eu aprendi da pior forma possível, porque a cada eleição eu escolhia e depois passava raiva. Ou com o sistema, ou com a pessoa, ou com a pessoa, ou com o sistema. E aí em 2014 eu falei, não, quer saber? Perdi a eleição pelo PSDB. Então a primeira eleição minha é uma derrota pelo PSDB em 2014, com mais de 12 mil votos. Normalmente a pessoa sai de uma eleição, quando ela perde, abatida. Eu saio numa satisfação. Eu ficava pensando, quem são essas 12 mil pessoas que votaram em mim? Essa é a pergunta. Você imagina comigo, as urnas ficaram abertas 10 horas, significa 1.200 pessoas votaram por hora, então nós estamos falando aí de 20 pessoas por minuto, o que significa que a cada 3 segundos tinha um sujeito votando em mim lá. Eu falei, gente, eu não sei quem são essas pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Então eu, ao invés de sair cabisbaixo, eu saí muito animado. Só cheguei à conclusão que o PSDB não era o lugar para eu fazer transformação. Eu falei, eu vou mexer com os meus alunos, educá-los para a gente transformar o mundo através de pesquisa e produção. E aí pus toda a minha energia nos meus grupos de pesquisa de estudos econômicos, né, que foi sempre o que eu fiz na universidade. E aí me afastei do PSDB e trombei com o novo que estava sendo fundado em 2015. É verdade.
E aí filiei ao Novo, comprando uma ideia que parecia muito maluca, que era política para não políticos. Ninguém que tinha mandato podia filiar. E ninguém era político. Ninguém tinha nem outra. Eu era o sujeito mais experiente em política do Novo no Brasil, eu tenho certeza disso. Não tinha ninguém mais. E fui eleito em 2016. Foi. De uma forma surpreendente para muita gente. Eu concorri à época. Muita gente não acreditava e que você fez uma grande bobagem de sair para um partido que não era nada, e não representava nada. Falaram, Matheus, você vai jogar fora o estoque de votos que você está trazendo aí. Eu tinha tido 8 mil votos para deputado em Belo Horizonte. Falaram, você está jogando fora esses 8 mil votos aí, vai para um partido que te elege com pouco voto. Esse partido não vai eleger ninguém. E nós elegemos. Foi o primeiro vereador. Eu fui o primeiro eleito do Brasil, né, pelo Novo. E fiquei no Novo 10 anos. Que eu considero de demonstração de que é possível fazer política de um outro jeito. De vez em quando as pessoas perguntam para mim assim, falam, Matheus, você foi para o Novo para melhorar a vida das pessoas? Eu falo, não, isso que todo mundo que vai para a política, se não for desonesto, vai para melhorar a vida das pessoas. Eu fui para o Novo para fazer um experimento social, para entender se era possível fazer isso de um jeito diferente. Eu acho que o Novo provou que é possível. Ele continua fazendo isso de uma forma que eu admiro muito. Fico feliz do governador Romeu Zema continuar no partido, mesmo com a minha saída. E nesse processo todo, o que fez você sair do Novo e entrar para o PSD? Você leu o livro Encontro Marcado? Do Fernando Sabino? Eu gosto muito da expressão encontro marcado. Quem lê o livro entende que assim, os encontros marcados da gente, eles estão marcados já. Você só não sabe. Você só não sabe. Quando eu entrei para a política, eu não sabia, eu tinha um encontro marcado entre o Matheus programático, que era o Matheus que foi candidato a vereador em 2016, e o Matheus pragmático, que ia ter que administrar ao lado do governador Romeu Zema um estado com o tamanho das dificuldades de Minas Gerais no momento que a gente chegou. Esse encontro marcado chegou ao longo desses últimos 2, 3 anos. O governador confiou a mim, Luiz, a coordenação administrativa do segundo maior estado do país. Eu falo que se hoje terminasse a minha vida política, eu já cheguei ao mais longe que uma pessoa na minha condição vindo do interior, com a minha história, poderia chegar. Eu já passei muito do limite do que seria estava andando na velocidade da maré. Então eu não posso recusar a minha gratidão ao governador por isso, mas o tamanho do desafio que nós enfrentamos é enorme. E eu percebi na eleição de 22, demorei talvez então 6 anos no Novo para perceber isso, já com mandato, que se eu não conseguisse aglutinar ao meu redor um grupo político mais forte, algumas transformações a gente jamais faria. Porque o que eu e o governador Romeu Zema podíamos fazer da porta para dentro do executivo, nós fizemos. Mas nós começamos a trombar com aquilo que dependia da porta para fora. Eu tenho problemas na relação institucional, eu tenho problemas na relação política, que se eu não for capaz de aglutinar a gente, eu não supero. Tem uma frase, né, que diz assim, que quando você assume um estado ou um país, a primeira preocupação não é com o que você vai fazer, é você reunir primeiro o poder para fazer. E é exatamente isso. O governador Zema veio reunindo um poder muito forte, que é o da aprovação popular. Que no primeiro mandato parecia um acidente, mas no segundo mandato, quando nós ganhamos no primeiro turno, é uma evidência que dúvida do apoio. Então ele vem e ele consegue governar bem no segundo mandato por conta dessa força popular. Quando ele resolve me chamar para ser o candidato à sucessão dele, a gente tem um problema. Eu não sou o governador Romeu Zema. A força popular que ele tem pela empatia, pelo carinho que a população tem com ele não consegue transferir simplesmente para mim. Não transfere. Eu falei, bom, eu preciso organizar, se é esse o desejo do governador, a força política necessária para que esse projeto funcione. E aí, o Novo é muito importante nesse processo do governador Romeu Zema, mas não era o suficiente. Eu precisava trazer aqueles que estavam me ajudando já. O maior partido da minha base de apoio é o PSD. Com 13 deputados estaduais, é o maior partido, a maior bancada de prefeitos do estado, com mais de 150 prefeitos. E é um partido que eu admiro por ter uma posição de equilíbrio. E a gente precisava tomar o PSD de volta em Minas Gerais para centro-direita. Porque o que acontece com o PSD? O PSD, como um partido de centro, ele, de Minas para cima, ele é essencialmente um partido de centro-esquerda. Basta a gente olhar o PSD do Nordeste, o PSD do Norte. Quando a gente olha de Minas para baixo, ele é essencialmente um partido de centro-direita. Ele é o partido do secretário de governo do governador Tarcísio,
Ele é o partido do vice-governador, do governador Tarcísio, do governador Ratinho. Então, ele é um partido que está ao lado das ideias que eu e o governador Zema defendemos. E aqui em Minas, ele tinha sido cooptado pela centro-esquerda. Mesmo todos os deputados estaduais centro-direita, mesmo todos os deputados federais centro-direita, quem foi o candidato do PSD a governador na última eleição? Calil. Eles sequestraram o partido. Eu falei, não, nós não podemos deixar isso acontecer. É um dos maiores partidos do país, que tem um compromisso com o que nós estamos fazendo. Foi o partido que teve aqui. A maior capilaridade de resultados na última eleição. Né? Os prefeitos eleitos são todos nossos, de centro-direita, alinhados com o Matheus e com o Zema. Eu falei, bom, sentei, eu já vinha conversando com o Kassab, com o Cássio Soares, presidente nacional e estadual do partido. Falei, está na hora da gente casar e parar de simplesmente namorar, juntar o PSD a esse esforço do Novo. E foi exatamente isso que aconteceu. O presidente Kassab, quando veio a minha filiação, ele disse ao governador Zema e a todos que estavam presentes, disse, governador, em Minas Gerais, o PSD está sob o seu comando. É Zema o líder do Novo e do PSD em Minas Gerais. Então essa minha decisão foi de ciscar para dentro. Lembrando que eu já tinha trazido outros partidos importantes, União e o PP, já tinham declarado apoio, ainda o Solidariedade, o Podemos, o PRD, o Mobiliza e o Democracia Cristã. Então agora nós temos 9 partidos que representam mais de 40% do tempo de TV. Aí entra uma coalizão. Já reunidos. E continuo conversando com PL republicanos, com o deputado Nicolas, com o deputado Domingos Sávio, com o senador Cleitinho, para a gente tentar evitar que a direita tenha mais de um candidato. Esse é o grande desafio no Brasil, né? Como é que você vê essa situação? A esquerda é melhor de unificar interesses em prol do poder. A direita, às vezes, é muito idealista e ela acaba permitindo que a cisão crie frestas por onde a esquerda penetra, né? Como é que você vê essa... Nós temos que tocar em temas sensíveis porque, querendo ou não, a gente está num momento histórico do Brasil muito, vamos dizer, nebuloso, né? Como é que você vê essa situação toda do 8 de janeiro, essa posição forte do STF? Hoje, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes proibindo, né, tirando a condição do Senado de poder fazer o impeachment de um ministro. Como é que você vê essa conjuntura toda de, vamos dizer assim, de uma aparente mão autoritária do judiciário? Não há nenhum tipo de ditadura mais perigoso do que a ditadura do judiciário. Porque no momento em que o judiciário entende que ele pode tudo, quem é que vai controlá-lo? A eleição do próximo ano traz para a gente o desafio de lembrar ao STF que existem limites para o poder dele e que esses limites são dados pelo Senado. Nós precisamos ter muito cuidado com a eleição dos senadores do ano que vem, Luiz, muito cuidado. Se o STF não for contido, nós perderemos a condição de democracia do nosso país, que já está muito fragilizada. Eu não vou entrar no mérito da ação penal do 8 de janeiro, não. Vou fazer uma pergunta diferente. Por que é que o ministro Alexandre é que julgou esse processo? Porque as pessoas que estavam envolvidas... Bolsonaro não era mais presidente. Nenhum dos generais era mais general, nem ministro. A troco de quê que o STF é que julgou esse caso? Esse caso é um caso de primeira instância. As pessoas que estão envolvidas nesse caso não têm foro privilegiado. Então, o que eu permiti foi que um tribunal, por uma decisão do ministro... Por uma leitura de atentado ao Estado de direito, assim, alguma coisa? Ainda assim, não há competência. A competência do STF para crime só diz respeito às pessoas envolvidas e não aos bens jurídicos defendidos. Parece uma minúcia jurídica, mas o que o STF tem feito? Ele vai torcendo a leitura da lei para caber a ordem que ele quer dar. Eu aprendi quando eu estava na faculdade de Direito, eu dou aula de Direito há mais de 20 anos, que o Brasil é guiado por um princípio básico na organização da justiça, que é o princípio da vedação do juiz inquisitivo. O que é isso? O juiz não pode iniciar o processo judicial. Ele não pode conduzir a investigação. Ele só pode julgar, porque nós exigimos do nosso juiz imparcialidade. O ministro Gilmar hoje decide que o Senado não pode retirar ele mesmo do poder. Ninguém está pedindo o impeachment do ministro Gilmar, não, mas eu queria entender como é que o ministro pode acreditar que ele mesmo pode decidir que alguém que foi autorizado pela Constituição não pode tirá-lo do poder. Porque é uma decisão autocentrada. Ele está dizendo, ninguém me controla. A minha questão principal, do ponto de vista técnico, eu não sei explicar isso tecnicamente, como que ninguém faz nada com isso? O problema é que só há alguém que tem autorização para fazer alguma coisa. Esse alguém é o Senado.
E ele está há tanto tempo parado que o Supremo se sentiu confortável agora de dizer que nem ele pode fazer alguma coisa. É porque, efetivamente, quando a gente pensa nas 3 grandes estruturas nossas de poder, o topo do judiciário, o topo do executivo e o topo do legislativo, eles têm que se controlar pelo topo, porque como é que eu ponho alguém do judiciário que não seja o STF para controlar o presidente? Ou alguém do legislativo que não seja o topo do legislativo, o Senado, para controlar o STF? Isso não pode ser uma moeda de troca por conta que o Alcolumbre criou um problema com o Bessias? Pode ser não, né? É certamente, né? Nós estamos diante de uma grande organização de pizza nacional, né? Ou seja, eu volto atrás, mas vocês aprovam vocês aprovam, não falam nada. Mas olha como é o perigo desse... tem uma expressão em inglês, Luiz, o pessoal da ciência política gosta de falar de log rolling. Né? Log rolling é quando você troca a votação da lei por um favor. Não é corrupção propriamente no sentido de dinheiro, não. É na troca de favores. Nós normalizamos esse tipo de situação no Brasil. Agora é absolutamente normal que o presidente ele libera uma emenda que não é para pôr dinheiro no bolso do parlamentar, mas é para atender a base do parlamentar, em troca dele votar uma lei, o Senado coloca em votação alguma coisa que incomoda o STF, em troca do STF voltar atrás de uma decisão, o STF ameaça os... É isso. Então, virou isso. Quem são essas pessoas que estão nos comandando? Como é que elas chegaram até lá? Eu não sei se você concorda, mas é a minha leitura. Isso não me parece que o Brasil hoje é uma grande oligarquia, onde é um sistema oligárquico, onde você tem as trocas de poder, mas eles estão todos juntos comendo do bolo e ora um come mais e o outro come menos. Nossa, eu até queria acreditar que era uma grande oligarquia, porque tinha chance da gente estar sendo conduzido por gente minimamente bem intencionada, que calhou de fazer parte de um grupo escolhido por algum mérito. Eu acho que cada dia mais parece que nós vivemos numa república de bananas, em que, naquele sentido mais tradicional da expressão república de bananas, em que quem manda é quem está no poder naquele momento, o resto vai se acomodando ali, tentando arrancar uma beiradinha para ver se faz sua vida depois que acabar seu momento de poder. O problema é que tem amanhã. Esses ministros esquecem que na hora que acabar o mandato deles, tem amanhã, tem outro ministro no lugar dele, que pode pensar diferente, aliás, ele pode ser vítima do próximo ministro. O presidente é a mesma coisa, os senadores é a mesma coisa, falta um pouco de senso de perenidade. Eu não sei se a era digital, a tecnologia fez com que as pessoas perdessem um pouco de senso histórico. E eu vejo que os chineses, por exemplo, preservam isso um pouco. Eles não têm pressa para algumas coisas porque eles têm senso de que as coisas continuam. No Brasil parece que as pessoas esqueceram que tem amanhã. Elas agem sem nenhuma responsabilidade com a consequência do que elas estão fazendo amanhã. Na política isso virou uma prática. O presidente Lula não tem nenhuma responsabilidade. Veja a nomeação do Messias. Como é que o presidente escolhe afrontar o STF? E eu não estou falando sobre o Senado, eu não estou falando sobre o nome, não. Ele escolheu o momento, o dia, o jeito de fazer para afrontar o Senado. Ele fez num feriado, comunicando pela imprensa, sem conversa prévia com absolutamente ninguém, sabendo que ele desagradaria os senadores, para confrontar. Assim, não pensa que tem amanhã? Fala, não, mas eu vou vencer essa guerra. A que custo? E quem você acha que está pagando as emendas que estão sendo pagas? Será que isso não é uma programação? Não, se for, bom, você pode ter razão, e aí o problema é pior ainda, porque eu tenho a impressão que é um certo descontrole de todo mundo tentando arrancar seu naco. Agora, se tiver todo mundo tão sincronizado para conseguir arrancar um naco maior, não sei se sobra Brasil depois que esse pessoal passar. Não sei, Matheus, se você acredita pode ser uma teoria da conspiração ou não, mas a gente tem uma figura, né, que é uma organização que ela transcende todos os países da América Latina. Nosso Foro de São Paulo. Foro de São Paulo. Eu estudei muito sobre isso daí, e próximo de algumas pessoas. Eles têm uma cartilha, é uma coisa extremamente, vamos dizer, organizada. Aquele pensador Olavo de Carvalho, ele colocava claramente que o Lula tinha uma missão de salvar o socialismo e o comunismo na América Latina, fazendo os investimentos do nosso dinheiro em diversos países. E nesses países, quando você começa a ver... A parte do Lula ele cumpriu, né? Que ele jogou o dinheiro nosso em todos os países da América Latina. Todos os países da América Latina. E esse processo ele tem uma cadência de movimento, que é a desestruturação, o aumento dos impostos fortemente para aniquilar com a classe média, estrangular por completamente o poder do Senado, confrontar o Senado, ter a imprensa toda junta. Você percebe que este movimento que o Foro de São Paulo fez em outros países,
Isso, de certa maneira, está acontecendo no Brasil? Eu acho que a gente está passando por um processo de venezualização, mas eu faço 2 reparos sobre o modelo brasileiro. Primeiro, o Lula, diferente do Chaves, ele é comandado ou acompanhado, depende do jeito que você quiser ver, por uma elite econômica que lá na Venezuela não acompanhou o presidente. Não sei se isso é uma notícia pior ou melhor, mas é porque lá havia uma intenção desde o começo de destruir o mercado. Aqui não há, não. Há uma intenção de entregar o mercado para uns amigos, assim, uns poucos que foram selecionados, escolhidos para comandarem o Brasil. Isso faz com que o nosso capitalismo não esteja sendo desestruturado na base da troca financeira. Entende o que eu estou dizendo? Assim, o socialismo, na lógica de estatização, não faz parte do modelo brasileiro ainda, pelo menos. Pelo menos. Ele hoje faz parte, entrega para os amigos as coisas. Os amigos estão comprando as fazendas, estão comprando as ferrovias, estão comprando as redes elétricas, estão comprando tudo para os amigos. Estão sendo financiados pelos bancos. A Dilma fez isso, o Lula fez isso no governo passado, e agora ele só não está fazendo mais porque está faltando um pouco de dinheiro, porque ele está gastando desorientadamente, né? A outra coisa que eu acho que é um pouquinho diferente é que nós não temos um sucessor para o Lula na esquerda. E o brasileiro já desistiu da esquerda, Luiz. Ele só não desistiu ainda do Lula. O Lula não é mais um fenômeno da esquerda. Ele é um fenômeno político. Figura que foi criada. Mas as pessoas que votam no Lula, elas não votam mais numa ideia. Elas já votam só numa pessoa. É Lula. Quando ele morrer, vai acontecer o quê? Ou quando ele não for mais candidato? Eu não sei se foi erro de cálculo, se foi sorte nossa, mas ele não conseguiu formar um sucessor. Então, a menos que eles tomem o poder na base da força, eu espero que isso não aconteça, no momento em que o Lula parar de concorrer, Minas Gerais tem um cenário que mostra isso que eu estou falando. Qual é a chance do PT eleger um governador em Minas Gerais? Eu não estou falando sobre a minha eleição. Não tem nome. Nenhuma. É absolutamente impossível. Não tem nome. Impossível. Isso mostra como é que o projeto virou o projeto de uma pessoa só. A vantagem de lidar com gente vaidosa é que a pessoa lá pelas tantas perde o senso da sua finitude, né? Tem amanhã. Eu vou voltar no mesmo. Tem amanhã. Amanhã ele não está aí para concorrer mais em algum momento. Quando ele não tiver, a esquerda terminou o trajeto dela. Acho que essa é a sorte do Brasil, um pouquinho diferente de outros países da América Latina. E como é que você vê a figura do Bolsonaro nessa história toda? Primeiro dizer para você, Luiz, que eu tive com o presidente Bolsonaro 30 dias antes dele ser preso na prisão domiciliar. Né? 30 dias antes teria em prisão domiciliar. O presidente Bolsonaro é um senhor doente. Então, assim, aquela imagem do sujeito forte, então, que não existe mais. Ele envelheceu. Está magro, está velho, está soluçando. Parece uma bobagem esse negócio do soluçando, assim, mas não é uma pessoa soluçar ininterruptamente. Isso é um negócio sinal. Desesperador para ela e até para a gente que está em volta. Com muita dificuldade de respirar, com dificuldade de falar. Ele teve em Belo Horizonte comigo, assim, teve que parar o tempo todo para descansar. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre o presidente Bolsonaro é a gente entender que nós estamos falando de um senhor no final da vida política dele. Segunda coisa, estamos falando de uma pessoa que, com todos os seus defeitos, foi perseguida pelas instituições públicas brasileiras durante 4 anos. Então as pessoas me perguntam assim, falam, Matheus, você acha que a eleição de 2022 foi roubada? Eu falo, eu acho. Mas eu não acho que foi na urna, não. Eu confio na urna. Foi roubada de outras formas. De outras formas. É porque o judiciário em cima do sujeito o tempo todo. Batendo, prendendo podia chamar ele de nazista e de fascista, mas ele não podia o Lula não podia chamar o Lula de ladrão. A mídia, num comportamento horroroso de oposição ao Bolsonaro. O Bolsonaro errou muito na forma de tratar a mídia. Sim, eu não tô aqui medindo de quem errou mais nem menos, não. Estou dizendo que nós temos um Bolsonaro hoje que é um senhor. Um senhor que não estava nem no Brasil quando o 8 de janeiro aconteceu e que está preso, condenado a 27 anos de cadeia. Ô, Luiz, eu vou me permitir um palavrão. Não acharam nada dele. Vagabundo de um vereador de Belo Horizonte, ex-vereador de Belo Horizonte, chamado Elton Magalhães, que me ameaçou de morte porque eu consegui caçá-lo. Ele foi gravado dizendo que ia me matar, eu tive que andar escoltado. Este vagabundo desse sujeito que mexe com tudo que há de crime que você possa imaginar. Bateu em mulher, é presidente do Partido da Mulher hoje, brasileira. Né? Esse é o Brasil. Ele bateu na mulher dele e é presidente do Partido da Mulher Brasileira. Esse sujeito está solto.
Contra ele há todas as provas de crime de corrupção. Todas que você puder imaginar. De documentos a transferências financeiras. O Bolsonaro está preso. O que aconteceu com a justiça no Brasil, Matheus? A gente escolheu perseguir os nossos inimigos ao invés de praticar a lei. Nossa justiça é burocrática, a gente tem problemas de processos muito lentos, esse é o nosso modelo, é ruim. Só que o STF tomou a decisão de fazer justiçamento. Então ele fala assim, não, quem eu não gosto, eu julgo rápido, julgo do jeito que eu quiser e não presto conta para ninguém. Então houve uma politização do STF. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? O STF é uma corte política até pelo fato dos ministros serem nomeados, né, pelo presidente. Mas ele se transformou exclusivamente numa corte política. E hoje uma corte com uma parte do Lula, né? Que são os amigos e tudo. Você sabe que a essa altura eu estou mais incomodado com o modelo do que com o time. Né? Porque é ruim se for do nosso time também. É ruim de qualquer jeito. Eu não tô preocupado para quem que o ministro está torcendo. Amanhã outro pode fazer a mesma coisa. É isso. Chega um novo presidente e fala, eu quero a minha mulher como ministra, eu quero o meu primo como não sei o quê, eu quero o advogado meu ali. É isso. Então assim, o meu problema não é o time, não. O meu problema é o formato. É o modelo. E me preocupa. Acho que, se você perguntar, Matheus, está otimista com o futuro? Eu estou otimista com o brasileiro. Porque eu acho que o brasileiro continua trabalhando, continua produzindo, está vendo o que está acontecendo. O brasileiro é pacífico, o que é bom, mas também é uma dificuldade. Tem um lado positivo, né? Tem um lado desafiante nisso. Né? Mas quando eu era menino, quando você era menino também, não tinha ninguém de direita ou liberal econômico dentro das nossas escolas. Ninguém, nenhuma pessoa. Hoje nós temos muitos, eles estão lá. Nós temos lideranças como o deputado Nicolas Ferreira. A pessoa fala, o bolsonarismo. Fala, esquece o Bolsonaro um minutinho. Isso é uma maneira de fazer um jargão negativo, né? Pega uma figura como o deputado Nicolas Ferreira. 29 anos de idade, 1,5 milhão de votos, deputado mais votado da história do Brasil. Ele continua mobilizando gente do Brasil inteiro, respeitado nacional e internacionalmente. Um orador excepcional. Tem a cabeça no lugar. Entende as coisas que está discutindo. Você concorda com tudo que ele falou? Não. Por exemplo, ele foi a favor da PEC da blindagem, eu sou contra. Não concordo com tudo. Mas ninguém também é. Né? Mas admiro demais. E tenho certeza que daqui a 30 anos ele vai continuar na política pública. Eu já vou estar fora e ele vai continuar trabalhando em política. E os meninos olham para ele com admiração. Pô, Luiz, eu não tive um cara desse para olhar para ele com admiração, muito menos para defender a pauta da direita. Não tivemos, não. Então eu acho assim, eu tenho muita esperança no futuro. As pessoas falam, você está pessimista? Não, estou otimista. Eu acho que nós temos hoje um momento está muito ruim, mas eu acho que nós temos uma perspectiva de melhora com esse tipo de liderança colocado. O Brasil, pensando assim, numa linha Brasil of Cards, né? Eu posso estar errado, mas são leituras que eu faço. Eu creio que essa situação que o Bolsonaro se meteu, que na minha visão foi, nos últimos tempos, a maior liderança de direita que ascendeu no país. Não teve ninguém que fez o que esse homem fez pela direita. Isso acendeu, no meu ponto de vista, pelo comportamento dele, o ódio da esquerda. Primeiro que a esquerda tem ódio de todo mundo que não é esquerda. Começa por aí. E o segundo fator é que o Bolsonaro cometeu uma série de erros de comprar briga com todo mundo e tudo mais. Mas eu acho que tem um outro fator. Eu posso estar errado, mas como você tem uma leitura, na minha opinião, muito precisa e clara, estou compartilhando isso com você. Minha leitura é que uma parte da direita quis isso. Porque é conveniente que a gente destrua ele e permita que destruam ele, para que agora a gente faça o seguinte, olha, agora quem são os novos da direita aqui, uma vez que ele não existe? Então existiu, eu acho que tem esse movimento, por isso que ele foi abandonado por uma parte da direita, na minha opinião, uma parte sim. O Zema se posicionou, outros governadores se posicionaram, mas uma parte da direita ficou assim, deixa ele acabar. É bom que sobra espaço para a gente chegar, né? É que é uma estupidez, porque... Eu faço essa leitura. Eu não acho que você está errado, não, mas eu faço uma pergunta antes da sua. Por que o Bolsonaro subiu? Eu já me perguntei isso muitas vezes, porque você vê assim, o Bolsonaro é o liberal mais preparado, era o liberal mais preparado no Brasil quando ele foi eleito presidente em 2018? Não. Ele era o mais importante? Não, também não. Por que ele ganhou? E qual que foi a importância dele ganhar? A minha esposa fala uma coisa que é interessante, ela faz uma leitura sobre a Argentina. Ela fala, Matheus, o Macri, ele, apesar de ter algumas ideias liberais, ele era muito civilizado para lidar com os Kirchner. Não é possível vencer os Kirchner com esse grau de sofisticação. A gente precisa de uma pessoa que está disposta a ser mais bruta na forma de falar, na forma de confrontar.
E aí, engraçado que a Cristiana falava isso só sobre a derrota do Macri depois, que o Macri acabou perdendo. Ela falou, tá vendo, ele não conseguiu se sustentar. Ela nem estava falando ainda sobre a chegada do Motosserra. Do outro. O que mostra que, na verdade, ela tem razão, tá certo? Porque quando vê o Motosserra, vê e fala, não, peraí, então eu vou fazer de um outro jeito. Eu não sei se o Bolsonaro não cumpriu no Brasil também esse papel. Só que quando a pessoa tem o perfil do Bolsonaro, ela também traz consigo as dificuldades que a gente hoje ainda lida com elas, que é o fato de, primeiro, a gente pessoalizou demais a liderança da direita, o que é um problema. Assim, eu acho que a gente não pode abandonar o líder, mas tomar cuidado para a gente não transformar toda a discussão na discussão sobre a pessoa. Isso é tão grave que a gente até perde um pouco a atenção de defender o absurdo humanitário que está sendo feito com a forma como ele está sendo tratado na idade e na condição de saúde que ele está. É porque a gente está discutindo a ideia do Bolsonaro. Fala, gente, cuidado, a ideia do Bolsonaro é um sujeito que está cada dia mais velho e mais doente, sendo tratado como se fosse ele ser preso comum. Minha opinião é, na hora que ele morrer, eles param. Mas foi muito importante. E aí veio alguns problemas, né? A relação dele com a mídia por conta da truculência na forma de falar com a mídia, a dificuldade trazida pela família, nesse fato de você ter uma família de políticos. Eu não estou julgando os meninos, não. É só dizer que você não está lidando com uma pessoa, não é? Você está lidando com 5 pessoas. Então, isso tudo traz vantagens e complexidades, né? Aquela ministra, foi ex-ministra, né, a Eliana Calmon, se eu não me engano, Eliana Calmon, ela falou uma coisa que me surpreendeu quando ela disse, mas o STF soltou o Lula para que eles pudessem conter o Bolsonaro, porque eles tinham medo do Bolsonaro, do que o Bolsonaro é capaz de fazer. Eu faço uma leitura assim, como o Bolsonaro é de um nível de autenticidade que eu pouco vi na história desse país, o sujeito falar o que pensa. Isso é raríssimo. Na política eu acho que é quase inédito. Inédito. Ele fala exatamente o que ele pensa. De uma maneira... Tem hora que você pensa e fala, meu Deus, será que ele devia ter falado? Ele falou porque ele pensa aquilo. Mesmo. Porque ele pensa aquilo. Esse é vamos dizer, essa é a característica desse homem. Né? Ele consegue realmente ser de uma total transparência. Só que o que eu sinto é que o Brasil não está preparado para a verdade. O Brasil ele ainda compra o brasileiro, lógico que tem exceções, ele ainda compra a esperança, ele compra a ilusão, os jogos de ilusão. E quando esse homem veio com esse nível de autenticidade, ele representou, no meu entendimento, uma ameaça ao sistema. Ô Luiz, sabe o que é? Eu convivo muito de perto com uma figura diferente na forma, mas parecida no conteúdo com essa característica que você acabou de dizer. O governador Romeu Zema, ele tem uma característica muito interessante, que é a de ser absolutamente transparente. O Zema é assim, ele é autêntico. Só que ele é muito tranquilo. Então, eu não sei assim, se talvez, e aí a gente tentar chegar num líder de equilíbrio, né? A gente, ao longo do tempo, vai ter que melhorar a sintonia fina do líder que a gente quer para a direita. Eu preciso, talvez, de um líder que, para lidar com essas instituições que estão aí, ele precisa, talvez, ser um pouco mais tranquilo. Eu não estou aqui dizendo, volto a dizer, não é demérito da forma como o Bolsonaro conduziu, mas na autenticidade dele. Eu concordo mas eu preciso de alguém mais tranquilo. O Bolsonaro, para mim, se eu pudesse dar um conselho para ele naquela época, eu falei o seguinte, leia Aristóteles. Leia as virtudes de um bom político. As grandes virtudes de um grande político. Que entra a prudência, a temperança, a coragem. Esses fatores, ao senso do que é justo. Isso o que o Platão falava, esse aqui é o grande governador, né? Só que eles não defendiam uma democracia, né? Platão era monarquia. Você sabe que quando você falou da oligarquia, eu falei assim, quando eu falei assim, antes fosse, é porque eu fiquei pensando assim, os gregos defenderam aristocracia, oligarquias, monarquias ao longo do tempo, mas eles estavam mais bem servidos que nós estamos. Essa é a diferença. É muito mais bem servidos nessa época. Agora, Matheus, o que a gente pode falar sobre... Vamos falar de Minas Gerais um pouco agora. Você tem uma visão hoje de Minas muito mais profunda. Porque uma coisa é você falar de um estado sem estar dentro dele. Outra coisa é você agora falar de um estado estando dentro dele. E os mineiros e o brasileiro, ele muitas vezes não entende isso. Que uma pessoa que já viveu, ele tem muito mais condição de fazer do que um que está de fora criticando, falando um monte de coisa, e quando chega e vê que é muito diferente daquilo que ele criticou. Qual que é a análise que você faz hoje do estado de Minas Gerais? O
que a gente precisa arrumar nesse Estado? O que é o próximo passo para que a gente possa fazer uma evolução em tudo que foi construído e reconstruído em Minas? Luiz, quando eu estava dando aula, e a gente, para dar aula na universidade, você tem que fazer mestrado, né? Para fazer meu mestrado, eu escolhi estudar planejamento econômico público, para entender como é que os países se organizavam. E me chamou muita atenção o fato de que a Rio Tinto, que é uma mineradora grande australiana, né, ela tinha um planejamento estratégico de 50 anos. E o Brasil faz plano plurianual de 4 em 4. E foi engraçado, porque uma empresa, teoricamente, ela morre um dia, né? Se ela é um minerador, o dia que acabar a mina, ela acaba. O país, em tese, não morre nunca. A mineradora que morre um dia faz plano de 50 anos, o país que não morre nunca faz plano de 4 em 4 anos. A nossa visão de longo prazo é muito ruim. Então, se você me falar assim, o que Minas tem de desafio pela frente, nós conseguimos, ao longo desses 7 anos que o governador está à frente do dia a dia do governo, estabelecer um rumo. Nós sabemos onde nós estamos, em que direção nós estamos caminhando e onde nós queremos chegar. Eu sei isso para cada uma das áreas que eu considero prioritárias. Lembrando que quem tem 20 prioridades não tem prioridade. Então, prioridade, eu falo isso muito no governo, as pessoas às vezes ficam magoadas, como eu falo, olha, o governo só tem 4 prioridades: saúde, segurança, educação e infraestrutura. Todas as outras coisas são atividades importantes, não são prioridades. Está fora de saúde, educação, segurança e infraestrutura? Isso não é prioridade. A política de cultura é muito importante. Vamos ver como é que ela conversa com saúde, educação, segurança e infraestrutura? Porque, tudo bem, você quer tratar de cultura? Vamos falar da estrada que chega até o hotel porque gera emprego, vamos falar do museu que tem de estar aberto porque gera emprego, vamos falar da saúde, da educação das crianças para que elas possam guiar, mas nós vamos falar de educação, de infraestrutura, nós não vamos falar só da cultura como se ela fosse um fim em si mesmo. Quer falar de meio ambiente? Ótimo! Vamos falar da saúde das pessoas no curto e no longo prazo, vamos falar como é que isso vai melhorar a vida delas, levando mais infraestrutura ecologicamente correta, e aí vamos falar de painéis fotovoltaicos, vamos falar de não poluir o meio ambiente, mas pensando nas pessoas, na saúde, na educação, na segurança e na infraestrutura. Se a gente não tiver essa lógica, você gasta todo o dinheiro do mundo e não faz nada. E o problema de Minas Gerais ao longo dos anos foi que pegaram todo o dinheiro que existia aqui e não fizeram nada com ele. Ou alguém acha que tem alguma coisa feita em Minas Gerais e fala, não, isso foi tão bem feito, está para sempre aqui, não precisa nem de dar manutenção. Tudo que a gente faz está mal cuidado. A gente não, né? Tudo que o governador Romeu Zema fizemos, nós fizemos porque tinha dinheiro para dar manutenção. Mas tudo que foi feito no passado está largado. A gente teve que ir lá pegar de obra parada a estrada mal cuidada, passando por túnel que não estava passando ninguém porque estava desconectado, ponte que não ligava nada a coisa nenhuma, chegando a frota de ônibus que não era trocada há 20 anos, a servidor que recebia parcelado em 3 vezes. Você fala, mas o que aconteceu? Vocês imprimiram dinheiro? Não, não imprimimos. De onde é que vocês tiraram o dinheiro para pôr as contas em dia? Priorizando, filho. Entendendo o que é importante. Então, hoje eu tenho, você fala assim, Matheus, você tem algum diferencial que você acha que se apresenta em relação a outros possíveis candidatos em Minas Gerais? Falei, talvez eu tenha um diferencial. Eu tenho um bom diagnóstico de Minas Gerais na mão. Você me falar de um problema do Estado que eu nunca ouvi falar, Luiz, eu vou ficar surpreso. Eu posso não ter solução para ele ainda. Mas eu já ouvi falar, já mandei levantar os dados, eu localizo ele geograficamente. Eu falo com muito orgulho que você pode me falar o nome da cidade que eu te aponto no mapa onde ela está. A grande coisa são 853 municípios. Quantas pessoas estão prontas para entender que a realidade... falando como quem mora em Belo Horizonte. O Belo Horizontino acha que Montes Claros e Valadares estão próximos uma da outra. O Belo Horizontino acha que Valadares é no norte de Minas. As pessoas de Belo Horizonte acham que Araxá está no sul de Minas. O Belo Horizonte... Aqui, não. Pode ir lá para Araxá, que ele também não sabe a diferença dessas coisas que eu estou falando, não. É porque cada homem vive a sua realidade, cuida da sua família. Para onde Minas precisa ir agora? Além dessas prioridades. Nós temos oportunidades que a gente não devia deixar para trás. Já foi à China algumas vezes, não foi, Luiz? Na China é o único lugar que eu ainda não fui. Então, assim, eu falo que mesmo quem não gosta de comunismo tem que ir na China. Que a China é um lugar assim, assustador e interessante ao mesmo tempo. Eu já fui 4 vezes na China, cada vez que eu volto mais preocupado. Mas com uma certeza, tem 2 coisas
que a China nunca vai conseguir tirar de Minas Gerais. A nossa força, estou falando de Minas, a nossa força de produzir comida e a nossa força de produzir energia e minério. Energia e minério para mim são uma coisa só. Ah, Matheus, mas isso é muito pouco. Nós vamos ter economia. Eu gosto quando a pessoa quer desmerecer, ela fala, vou produzir commodity de exportação. Eu falo, não, eu vou produzir aquilo que ninguém é capaz de produzir no meu lugar e que, portanto, vale mais do que qualquer outra coisa que produzam em outro lugar. Eu produzir comida. Eu posso não precisar do robô que o chinês produz. Ele não vai deixar de precisar da comida que eu produzo. Então, nós temos que ser bons naquilo que a gente faz. O pessoal fala, o Matheus devia estar preocupado em trazer uma fábrica de lítio, de bateria, para o Vale do Jequitinhonha. Eu falei, não, eu estou preocupado em organizar a indústria de lítio no Vale do Jequitinhonha para a gente explorar o lítio, beneficiar o lítio e tentar vender ele com uma margem que fique para o Brasil. Construir os ecossistemas pela vocação natural. A gente é o maior produtor de café do mundo. Minas Gerais produz 23% do café do mundo. A gente não torra o café aqui antes de exportar. A pessoa está falando de cápsula de Nespresso. Eu falei, meu filho, bom, podemos falar de cápsula de Nespresso? Eu estou falando de torrar o café. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem um dever de casa enorme para ser feito dentro do poder público e na iniciativa privada, e que as pessoas acham que é um castigo, e na verdade é uma oportunidade. Eu não estou reclamando de Minas Gerais, não estou dizendo, falei, gente, o que tem de coisa para ser feita aqui, vocês não têm ideia. Quem viaja por esse estado e vê a quantidade de pastagem degradada que nós temos para recuperar e transformar em lavoura ou em pasto de alta produtividade, é uma coisa maravilhosa. Nós somos grandes produtores de coisas que parecem simples, mas que têm muito valor para a humanidade ao longo dos próximos anos. A gente fala de eletrificação, nós temos terras raras, nós temos nióbio, nós temos ferro, aliás, nós temos a tabela periódica inteira. Minas Gerais, do ponto de vista geológico, foi muito protegida por Deus. Então nós temos muita coisa para fazer na matriz energética, no avanço da energia. Não estou falando só em gerar a nossa energia, não. Nós vamos começar a falar em exportação de energia, gente. Calma, nós estamos chegando nesse ponto. E aí, a inteligência artificial. Estou preocupado em fazer a programação da inteligência artificial, não. Isso nós não vamos conseguir ganhar a luta dos chineses e dos americanos. Mas e o volume de energia que essas unidades consomem? Quem é que tem condição de gerar? Nós temos. Nós temos condição de fornecer energia para os grandes centros de processamento de inteligência artificial do mundo. Não é à toa que Uberlândia está se transformando num dos polos mundiais. Então tem muita coisa interessante fazendo o que a gente já faz bem. Fui visitar, Lu, uma cidade há uns anos atrás, já no governo, e um prefeito me falou uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, engraçado, o que será que me distancia tanto da leitura da cidade do prefeito? Porque ele falou, Matheus, você podia ajudar a gente nessas atrações de investimento do CES? Eu falei, prefeito, eu estava pensando nisso agora, por que a gente não traz para cá uma grande torrefadora de café? Ele falou, mas aqui, café, a gente já planta muito café. Eu estava querendo para cá uma escola de costura, de corte e costura industrial. Eu falei, prefeito, eu não sabia que vocês tinham tecelagem aqui, não? Vocês têm uma indústria de tecido forte na cidade? Ele falou, não, a gente não tem nada de tecido aqui, não. Eu falei, mas o que vocês têm aqui? Então vocês têm confecção? Ele falou, não tem, mas para a gente atrair para cá uma confecção. Eu falei, prefeito, desculpa. Como é que ele vai criar um ecossistema de sustentabilidade? Pronta para o senhor empurrar? O senhor quer criar uma outra cadeia que não existe? E aí ele fala, na diversificação, eu falo, olha, tudo bem, eu entendo um pouco a diversificação enquanto proteção, mas a profundidade técnica naquilo que a gente faz nos protege mais do que a diversificação, porque nos permite apurar margens melhores. Então, Minas, o dever de casa de Minas é o dever de conhecer cada região e entender o que a gente tem que fazer em cada lugar, entendendo que não é uma mina só. E quando eu falo isso, não estou falando romanticamente, então, Minas são muitas. Possibilidades e potenciais absurdos em Minas Gerais. Em todas as áreas. E os governos anteriores não fizeram isso, tirando o Zema. Eu acho que os governos anteriores estavam muito preocupados com a estrutura do poder. O governo olhando para ele mesmo. Como é que eu me mantenho aqui? E você sabe que eu nem estou falando isso num sentido de crítica do poder do político, não. Isso tem a ver até com a estrutura burocrática. Eu estava hoje numa reunião com uma das minhas equipes, estava falando para eles, falou, gente, eu não estou perguntando se vocês fazem bem o que vocês fazem. Eu acho vocês ótimos. Eu estou perguntando se o que vocês fazem resolve a vida de alguém. Porque nós não somos pagos aqui no governo para fazer o que a gente faz bem. A gente é pago para resolver a vida das pessoas. Então a pessoa ela começa a se perder no que ela faz. Ela fala, não, mas eu dobro esse papel direitinho e eu movo ele para outra mesa igual me mandaram fazer. E eu faço isso com excelência. Você nunca viu ninguém fazendo isso como eu faço. Eu falo, tá, mas você faz isso para quê? Isso está melhorando a vida das pessoas como?
E aí, ao invés dele me responder, ele falou, não, mas eu estou dobrando o papel direitinho. Ele falou, mas eu não... Ainda há uma miopia do que é o sentido do serviço. A política brasileira olha muito para dentro de si mesma. Pode ter um pouco a ver com o corporativismo das carreiras. Eu sou servidor público de carreira, né? Eu sou procurador da Assembleia, minha avó é professora, a vovó que me criou, então assim, tenho o maior carinho por duas das nossas grandes carreiras, a jurídica e a carreira das professoras. Mas, gente, o foco da professora é o aluno, tá certo? Então ela tem que querer o que é melhor para o aluno. Como o foco do procurador tem que ser resolver o problema jurídico. A gente foi criando a ideia de que o foco do serviço público é o serviço público funcionar e não melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso é que atrasou os últimos governos. Eu não acho que é uma questão de mau caratismo, não. Construíram uma cidade administrativa do tamanho que construíram. Gastaram mais de R$1 bilhão em valores históricos para construir aquilo. A ideia de ter todo o poder público concentrado no lugar isso é boa. É válido. É boa. Agora, me explica por que fizeram lá, por que fizeram gastando tanto dinheiro com o embelezamento estrutural dos prédios que estão na posição errada, gerando um gasto de energia elétrica fenomenal. Elevador com problema porque um pouco eu quero ter um monumento para lembrarem de mim, porque eu mereço ter uma grande... É o símbolo da minha gestão. Do meu poder que eu exerci, a marca que eu deixei. Não, gente, vamos resolver a vida das pessoas. O sujeito precisa pegar o papel no poder público. O poder público não pode estar instalado a 30 quilômetros do centro da cidade, não. Esse primeiro... Você chega na cidade administrativa, você tem que caminhar ali no céu aberto, se tiver chuva. Tomando chuva. Essa é a maneira como que o povo é tratado. Graças a Deus a gente está digitalizando todos os serviços, as pessoas não precisam ir à cidade administrativa, né? Então, assim, mas ali não tem jeito de cobrir aquela coisa não toda, pode. Não há autorização da família do Niemeyer, porque isso interferiria na estrutura dos prédios, que realmente é uma obra de arte, mas é porque era para ser um prédio de serviço público e não uma obra de arte. Então, eu não estou criticando o Niemeyer, estou criticando quem comprou o projeto, né? Essas coisas são terríveis. Como é que você vê, Matheus, nesse sentido, a educação em Minas? Nós temos em Minas, primeiro de reconhecer que há professores e escolas de excelência, públicas e privadas. Olha o nosso Tiradentes, olha o Gama em Lavras, olha o Santo Antônio Bernoulli aqui em Belo Horizonte, o Santo Agostinho, olha os nossos colégios tradicionais do interior do estado, que são normalmente colégios religiosos, como os meus queridos colégios que eu estudei, Nossa Senhora das Dores, São Domingos no interior. Então, primeiro dizer, nós temos ótimos colégios, públicos e privados. Mas nós temos um problema do ambiente familiar de estudo para o aluno, primeiro desafio. Nós estamos chegando na universalização do ensino de famílias que não foram universalmente educadas. E um pai e uma mãe entenderem qual é o ambiente que um filho precisa para estudar. Se ele não foi demandado estudar tanto tempo, é difícil para o pai e para a mãe entender que a televisão não pode estar ligada enquanto o menino está estudando, que o outro filho não pode estar correndo dentro do quarto enquanto o menino está estudando. Então nós temos um desafio de ambiente de estudo. Então esse é um primeiro desafio cultural, a gente está aproximando as famílias para isso. Você tem um segundo desafio, que é o da concorrência com o mundo digital. Você ensinar para uma criança hoje, sendo que qualquer coisa que você ensinar para ela é provável que ela encontre num formato mais palatável para ela nas plataformas, é um desafio sem fim. Você tem um terceiro desafio, que é o volume. Eu tenho 4.000 escolas estaduais, 2 milhões de alunos. Então, e aí, nesses 2 milhões de alunos, eu tenho o aluno do Estadual Central, que estuda na região mais cara do estado, e eu tenho o aluno de Salto da Divisa, lá na divisa com a Bahia, que pega 20 quilômetros de terra para chegar na escola dele para poder estudar. E a mesma estrutura educacional. Então, 3 grandes desafios. Como é que você sai do outro lado disso? Primeiro, professores. Eu preciso de professores que gostem, queiram continuar dando aula e trabalhando. A gente tem que valorizar cada vez mais os professores com salário, com treinamento, com formação, com atração de talentos. É difícil para um estado em situação financeira periclitante igual a Minas Gerais, mas é absolutamente necessário. Segundo, investindo na infraestrutura para que o aluno se sinta bem. Ele está comendo melhor? Aí é que tá, né? Quando eu falo infraestrutura, ele tem que ter o banheiro com porta, ele tem que ter cadeira na sala de aula, ele tem que ter computador, mas ele tem que gostar de vir para a escola, e o que chama o aluno é a merenda. Hoje, a gente gasta na merenda 22 vezes mais do que o governador Pimentel gastava.
Nosso aluno de tempo integral tem 5 refeições na escola. Não, Matheus, isso tudo é porque muitas vezes ele não come mais em lugar nenhum. Eu tenho 400 mil alunos que a família vive com menos de R$80 per capita por mês, tá? É um número que, para quem está vendo e ouvindo a gente, não consegue nem fazer a conta. Não, mas Matheus, quanto? R$80 per capita por mês. Eu tenho 400 mil alunos nessa situação. Esse aluno precisa comer na escola. E ele vai alegre. É a única refeição. Aí não pode ser uma só. Eu dou na hora que ele entra, depois eu faço o lanche, depois eu tenho o almoço, depois eu tenho o lanche da tarde, depois ele tem um lanche para ir embora. E o almoço me parece que é muito bom. Aqui os meninos são... Nós fizemos agora, tá no finalzinho da temporada agora, a Mestres da Merenda. É um concurso modelo Masterchef entre as nossas cantineiras. Os meninos comem estrogonofe, tem proteína todos os dias, tem fruta todos os dias, tem verdura todos os dias. Esses meninos estão comendo efetivamente. E esse é um programa excepcional. Então temos que cuidar do aluno. E aí, obviamente, a gente tem que cuidar do conteúdo. E aí as plataformas estão ajudando a gente demais. Minas é o estado que mais despontou como sucesso durante a pandemia por conta de ensino remoto. Foi péssima a experiência, mas nos ensinou muita coisa. Entre elas, que a gente podia usar a tecnologia a nosso favor. Nós começamos uma parceria com a Google na época, e hoje nós somos o cliente no mundo com as plataformas mais evoluídas do Google for Education. Tudo que existe de mais moderno do Google for Education está à disposição dos nossos alunos do ensino médio em Minas Gerais. Por exemplo, caderno de exercícios. Além de eu ter todo o meu plano de aula dentro da plataforma, o professor sabe o que nós estamos propondo que ele dê. Se ele não quiser preparar a aula, eu tenho uma aula pronta para ele. Se ele quiser preparar a aula, eu dei uma base e ele mexe na base. A prova, eu tenho banco de perguntas. Tudo isso eu dei para ele para que ele melhore a qualidade do que ele está apresentando, visualmente, tecnicamente, em termos de atualização, de padronização. Mas o aluno chega lá, ele vai responder as perguntas. Aí tem lá uma pergunta lá. Em que ano o Brasil foi descoberto? Aí tem as alternativas. Aí ele marcou o ano errado. Quando ele marca o ano errado, ao invés de simplesmente o caderno de exercícios falar para ele, você errou, ele diz, a resposta está errada. Você sabe quem descobriu o Brasil? Ele dá 4 perguntas. Aí fala, marcou errado. Falou, não, então o problema está antes disso. E aí ele vai mudando o foco e vai sugerindo leituras e mudando perguntas de forma a induzir o aluno na direção. É uma mentoria individualizada. Matheus, ele acertou. Ótimo. Então agora nós vamos aprofundar a pergunta e vamos para o próximo passo. Vamos ver se ele sabe como foi a relação de Portugal com os indígenas que estavam aqui no momento do descobrimento. E aí o caderno de exercício também vai avançando. Então ele tanto recupera o conteúdo que o aluno não tinha, quanto ele avança com o aluno no conteúdo que ele já tem. Estudo com inteligência artificial, Lu. Redação. A gente vai treinar para a redação do Enem. O menino escrever redação, como é que eu vou corrigir? Eu tenho, todos os anos, mais de 250 mil alunos fazendo Enem. Aí eu preciso pôr, o aluno, toda semana ele faz uma redação para poder se treinar para o Enem. Como é que eu vou pôr o professor para corrigir 250 mil provas teste de Enem? Nós temos hoje o Play, que o aluno escreve a redação, fotografa, e a inteligência artificial corrige a prova manuscrita, a redação manuscrita do aluno, corrige, pontua e orienta. Isso é espetacular. Isso ganha um tempo extraordinário e você... E nivela meu aluno com o que os outros têm do lado de fora do ensino público. E você foca efetivamente no aprendizado. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo na educação. É um processo de longo prazo, né, Luiz? O pessoal fala, e aí os resultados? Eu falei, gente, esses meninos vão estar mudando a minha realidade daqui a 10, 15, 20 anos, mas eu não estou com pressa não, porque o meu governo vai ter acabado, mas o mundo não vai ter acabado. E aí a gente tem o Trilhas de Futuro, com mais de 80 mil vagas por ano em formação técnica, porque os meninos precisam ganhar melhor na hora que eles entram no mercado de trabalho. Eu fui visitar um menino no Paranaíba, Luiz, ele me contando, ele fez o Trilhas, e aí ele foi lá na escola onde ele fez o Trilhas, ele foi chamado para trabalhar numa indústria de eletromontagem. O Trilhas, para quem não sabe, a gente oferece 80 mil vagas por ano em 90 cursos diferentes, em 150 cidades diferentes. O aluno escolhe o curso e se matricula no curso que ele quiser, onde ele quiser. Eu pago o curso e ainda dou para ele auxílio de transporte e alimentação. 80 mil vagas por ano, normalmente tenho 350 mil candidatos. 2 milhões de alunos já se inscreveram até hoje, a gente já forrou, mais de 300 mil já entraram. Esse menino, ele fez eletromontagem. Ele estava me contando que ele está ganhando R$5.000 por mês, depois de 2 anos que ele concluiu o curso, e que o pai e a mãe dele ganham salário mínimo. Então ele ganha hoje mais do que o pai e a mãe somados, que tem carteira de trabalho assinada há mais de 20 anos. Você tá fazendo uma inclusão econômica e desenvolvimentista.
Isso muda a realidade daquela família, mas muda a cidade também, porque aí eu passo a ter gente que pode trabalhar nessas empresas, a empresa pode vir. Sem dúvida. Você está fortalecendo o ecossistema social e econômico da cidade. E aí fala, Matheus, mas que cursos que tem? O que tem gente contratando na cidade. Eu não ofereço curso com base no sonho do aluno, porque eu vou frustrá-lo se ele fizer o sonho dele e não tiver a vaga depois para ele trabalhar. Ele pode escolher o que ele quiser, mas em cada cidade tem de existir a vaga de trabalho correspondente ao curso que eu ofereci. Senão, naquela cidade eu não ofereço aquele curso. Ah, Matheus, eu quero fazer programação de games. Tem. Nós temos 2 cidades em Minas que tem o curso de programação de games. Belo Horizonte, e agora eu estou na dúvida qual é a segunda cidade. Tem uma no interior. Então, se um menino de Montes Claros quer fazer, ah, Matheus, mas aí não é justo com o menino de Montes Claros. Por que ele tem que vir para Belo Horizonte? Porque eu quero que ele se forme no que ele escolheu e consiga um emprego. Eu não posso mentir para ele, dizer que ele pode se formar lá e que vai ter um emprego para ele, que eu vou criar um emprego, que isso é uma mentira. E talvez ele seja um ótimo técnico em programação. E lá tem vaga para programação. Não tinha, era para programação de games. E com programação ele vai conseguir trabalhar. E talvez ele consiga ganhar lá o dinheiro dele para ele vir para Belo Horizonte depois trabalhar com games, que se eu tivesse dado para ele programação de games, ele não ia conseguir sair da posição dele, porque ele não ia arranjar um emprego. Então, isso tudo é reconhecimento de ecossistema. Vocês construíram uma lógica sistêmica que mexe no social e impacta no econômico. Simultaneamente. Num ciclo de longo prazo, né? E pensando a longo prazo. Não dá para pensar, Fábio, o que isso vai gerar amanhã? Amanhã ele gera potencial. Nós temos que olhar o que isso vai gerar na vida dessa família daqui a 5 anos. Eu tive com um governador em outro estado, não posso citar o nome, eu perguntando para ele sobre a questão de segurança, né? Ele falou, Lu, eu tenho um problema. Comando Vermelho chegou no meu estado já tem um tempo. Não tem como limpar esses caras. Você prende um, aparece 20. É um sistema que a gente está estudando que é um problema. E o nível de crescimento desses grupos organizados, que no meu entendimento eles permeiam toda a sociedade, vem crescendo. Um amigo meu teve que vender a fazenda dele porque eles estavam forçando que ele tinha que entregar a fazenda, senão ele poderia sofrer algum tipo de ataque. Em outras palavras, o crescimento do crime organizado no Brasil, ele se tornou cada vez maior, mais proeminente, e com essa figura que está sentada na presidência da República, isso tem, de alguma maneira, eu não tenho visto nenhuma ação efetiva, a não ser uma conversa para boi dormir, para iludir, né, os brasileiros. Como é que a gente lida com um sistema que já está consolidado, bilionário, e que não está mais ganhando somente dinheiro no crime organizado, já entrou para o campo corporativo? Nós temos 5 grandes atividades que hoje financiam o crime organizado, que não são droga, porque a gente pensa sempre em droga, né? O crime organizado hoje está em fraudes eletrônicas, está em gasolina, combustível, né? Está em cigarro, está em bebidas, como a gente viu recentemente, também está no mercado de ouro. Essas 6 atividades é que rodam o dinheiro do crime organizado. A gente transporte tem mapeado 350 bilhões de reais nessas 6 frentes por ano, girando no país. No país. Mapeado. Então, fora o que a gente não consegue perceber que são eles que estão manobrando, porque eles já estão infiltrados dentro da economia comum. Eles nas instituições. Já tem gente com contratos públicos. Lui, vamos lembrar, as forças de segurança, quando a gente fala de violência, elas estão divididas em 3 camadas. A PM, a PC e a Polícia Penal, mas vamos lá, né, assim, é o combate, a investigação e a prisão. É a manutenção do preso, né? Nós temos que fortalecer essas estruturas. Por que Minas não teve ocupação de territórios por grupos terroristas faccionados? Porque as nossas polícias não permitem. Não é falta de vontade, porque São Paulo tem um problema muito diferente do nosso. O Rio tem um problema muito diferente do nosso. O Espírito Santo e a Bahia têm problemas muito diferentes do nosso. Mas por que aqui não foi desse jeito? Porque aqui a polícia continua brigando contra a chegada. Ah, não tem crime organizado? Tem, eles estão em Minas Gerais, mas eles não dominaram, não tem em Minas Gerais território que a polícia não entre. Falar, aqui a polícia tem que pedir licença. Não tem que pedir licença, a polícia vai entrar a qualquer hora. E se alguém tentar parar, nós vamos fazer como nós fizemos a Operação Proteção. O que nós fizemos para a gente ter isso em Minas que outros estados não fizeram? Primeiro é a coragem, o treinamento, a disciplina e a qualificação das nossas polícias. Eu não tenho nenhuma dúvida, são esses homens e mulheres que fazem essa diferença.
Segundo, ter governos que, ao longo do tempo, não tolheram essas instituições, porque elas eram muito fortes, e aí a vantagem de serem instituições fortes, para falar, você não mexe com esse povo aí não. Isso não existe em Minas Gerais, né? Ninguém chega para um comandante aqui e fala, não mexe com fulano de tal. Os comandantes têm poder aqui. Tem poder efetivo. Então, eu tenho muita tranquilidade de dizer que o que a polícia ainda precisa é que a gente consiga fazer mais contratações e dar mais condição de trabalho para eles. Mas a gente tem conseguido investir, por exemplo, em contratação de homens. A polícia militar sozinha, desde o começo do governo Zema, já contratou mais de 10 mil homens. Eu já também contratei mais de 10 mil se eu somo as outras, a Polícia Penal, o Socioeducativo, os bombeiros e a Polícia Civil. A gente precisa de gente. Precisamos de investimento em tecnologia. Então, a gente fez a digitalização do rádio, as pessoas não dão muito valor para isso, porque não entendem, mas hoje eu consigo falar com qualquer policial militar que esteja alocado em qualquer lugar do estado, orientando a movimentação dele, sem nenhum risco de interceptação ou acompanhamento que eu estou falando com ele. Eu tenho hoje aviões, helicópteros à disposição de policiais civis, militares e bombeiros como ninguém tem no país. Basta ver a condição da nossa frota, assim, os nossos helicópteros de salvamento, mas também os nossos helicópteros de combate. Os nossos aviões, porque o governador abriu mão de todos os aviões que eram do governador antigamente, está tudo à disposição da polícia militar. Para servir ao povo. Para entender o seguinte, em Minas Gerais, só quem pode praticar a violência, só quem tem o monopólio da violência é a polícia. Você fala, Matheus, mas você é a favor da polícia violenta? Eu sou a favor de reprimir a violência com força maior do que a violência que foi praticada. Não é com a mesma força, porque com a mesma força eu empato com ele. Não vai, tem que ser mais forte. Reprimir. O sujeito estava andando com a arma e veio na direção, ele não tinha atirado ainda no policial. Você tá louco que eu vou esperar ele atirar no policial para poder reagir, como eu vejo uns malucos falando por aí? Tem que deixar o preso sair para ir visitar a mãe dele no Dia das Mães. Tem que deixar a população ir visitar a mãe, sem ficar preocupado. Você tem preso rodando por aí, isso aí. Visitando a mãe. Então, assim, em Minas Gerais, nós somos duros e vamos continuar sendo duros. Assim, não tem mamata para bandido aqui, não vai ter. Nós vamos continuar brigando. Gostaria de uma justiça mais dura do que a que nós temos. Eu não estou criticando o Poder Judiciário Mineiro, não estou criticando a nossa estrutura legal, mas enquanto isso não acontece, você não tem dúvida, em Minas nós vamos continuar combatendo com força toda vez que alguém tenta exercer força. E aí eu falo isso... A gente consegue eliminar isso como, por exemplo, lógico, a gente não pode comparar pela dimensão de volume de população e geografia e tanto, mas igual o Bukele fez, não é possível a gente entrar com força para valer e ir atrás. Com esse governo federal não é possível. O governo federal não está. Porque tem uma limitação de poder dada pela Constituição e pela legislação penal federal. Eles travam. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma lógica de regras de audiência de custódia que faz que eu tenha que mobilizar um volume enorme de policiais para ficar acompanhando o preso enquanto a justiça não consegue ouvir o preso. Olha, desculpa. Põe a televisão, um monitor e deixa o sujeito preso numa cela, enjaulado lá mesmo, até a gente ter certeza que ele pode ser solto. Matheus, mas isso é contra os direitos humanos. De quem? Porque eu estou preocupado com o direito humano de quem foi agredido. Mas houve uma inversão violenta nesse sentido de direitos humanos absurda, onde hoje o preso é a vítima, né? Você imagina, depois do que aconteceu com o sargento Roger Dias, que foi morto por um sujeito que tinha sido liberado para fazer saidinha na época do Natal, eu ainda tenho gente dizendo que o erro foi dele. Assim, ele foi morto por um criminoso que não devia estar solto, e estava solto e armado na rua, e o erro foi dele de procedimento. Nós andamos assistindo cena de gente batendo em polícia na rua, tentando bater em polícia. Isso é um absurdo. Você viu o que aconteceu em São Paulo agora esses dias? Um rapaz que deu um soco num policial, o policial vira e reage atirando, ele estava no meio de uma abordagem de uma outra pessoa, ele foi esmurrado pelas costas, na hora que ele vira, o cara está em cima dele, ele atira, mata o sujeito. Matheus, você acha bom que o sujeito morreu? Não. Mas não tem absolutamente nada errado. Não tem nada errado no procedimento. É inadmissível imaginar que alguém possa bater num policial, Luiz. Isso não tem nada. Ninguém nunca vai me convencer que alguém pode agredir uma autoridade policial. Nunca. A não ser a turma que realmente defende os bandidos. Que nós temos no Brasil é um grupo de pessoas que defende o bandido. Eu achava que era por ideologia. Hoje em dia eu acho que é por conveniência, né? Porque não é possível que essas pessoas acreditem efetivamente nisso. É porque ele é a favor da violência na vida do outro, né? É porque ele anda escoltado, aí ele não fica preocupado, né? O problema é a violência na vida do outro, não tem problema ter violência.
Esse processo da violência é uma coisa realmente que, infelizmente, enquanto nós tivermos com essa figura na presidência da República, eu acho que nós não vamos ter avanço realmente efetivo, não. Como é que você vê a influência dos Estados Unidos no Brasil? Hoje? E a figura do historicamente? Trump, agora, esse momento. Eu acho que primeiro eu acho que a gente se ilude um pouco sobre o interesse do Trump a respeito dos problemas políticos brasileiros. Não existe. O interesse dele é zero. Zero, nenhum. Mas foi bom porque ele criticou o Lula. Quando era conveniente para a política interna dele criticar o Lula. Depois, quando foi conveniente zerar o tarifaço por conta da inflação que estava gerando internamente, ele zerou e tchau. Não devo esclarecimento a absolutamente ninguém. Você acha que ele está errado? Eu falei, não, eu acho que ele é presidente dos Estados Unidos. Ele é presidente dos Estados Unidos. Ele tem que se preocupar com os problemas dos Estados Unidos. Aliás, faria muito bem o presidente brasileiro se preocupasse um pouco mais com os problemas do Brasil, ao invés de ficar dando palpite nos problemas da vida dos outros. Mas dito isso, eu acho que nós somos culturalmente muito alinhados com os Estados Unidos, mas cada dia menos ligados aos Estados Unidos do ponto de vista econômico. Isso tem a ver com o nosso modelo econômico, com o modelo americano, que é um modelo mais que vem se fechando. Também não estou julgando não, mas os Estados Unidos é hoje, até pela política do próprio Trump, um país cada vez mais fechado no comércio internacional para proteger a indústria nacional, e o Brasil não consegue acompanhar esse movimento e fica cada vez mais dependente da Ásia, mais dependente da China. Da China. Matheus, e aí? Falou, e aí, gente, como produtor de commodity, conviva bem com todos aqueles que compram as suas commodities, porque você não faz parte da grande discussão internacional sobre o futuro da humanidade. E essa realidade o Brasil tem que sentar em cima dela. Nós não somos um grande player da política internacional. Nós temos que cuidar do interesse dos brasileiros. O interesse do brasileiro é estar alinhado politicamente com os Estados Unidos porque ele nos protege. Culturalmente, nós não somos parecidos com os orientais. Aquele não é o nosso modelo de vida. E se preocupem se em algum momento isso tiver que ser mudado, porque vai ter muita gente assustando se a gente tiver que adotar um modelo de vida mais oriental. Porque a falta de controle de jornada de trabalho do chinês, alguém aqui acha que é legal? Mesmo os defensores do modelo chinês que estão no governo federal, eles acham que é porque não tem direito trabalhista, não. 979. Então... De 9 às 9, 7 dias por semana. Então, o que eu acho estranho, eu acho muito curioso isso, como é que a nossa esquerda aqui defende um modelo que, do ponto de vista de condição de vida, é o contrário de tudo que eles pregam. Mas também não vamos acreditar que a gente pode fechar as portas brasileiras para os chineses. Sem dúvida, porque nós temos um mundo bipolar, né? Eles são os nossos grandes compradores e nós não temos força para escolher lado nessa discussão. Eu tenho um amigo que fala, abaixa a cabeça e torce para não pegar o tiro no C. Fala, não é exatamente isso, não, porque eu acho que tem coisas que o Brasil pode fazer. Ele tem que cultivar as relações comerciais dele com a China e com os Estados Unidos, com a altivez de quem é um grande produtor de matéria-prima básica e que devia querer ser um grande produtor de matéria-prima semi-processada. Eu não acho que a gente devia ser um grande produtor de tecnologia de ponta, porque nós não temos dinheiro para acompanhar a evolução que esses caras estão... Nós somos um grande terreno. Dá para fazer muita coisa fazenda, aqui, né? Uma grande fazenda aqui, né? Que nós somos historicamente, né? E aí ficar só choramingando por conta disso não parece ser uma postura internacional muito adequada, né? Agora, também ficar achando que você é forte pra caramba, igual o Lula. O Lula às vezes faz parecer que a opinião dele é super relevante no mercado internacional. Não está nem querendo saber sabe nem quem é Lula, sabe que é um cara de barba que foi preso e hoje é presidente do Brasil. Nós temos que guardar da proporção da nossa economia, cuidar mais da nossa economia e menos da política dos outros. Escolher melhor nossos amigos, porque essa mania que o Brasil tem de andar do lado de Irã e Rússia é um negócio que me irrita profundamente. É um horror. Países agressores da nossa condição ocidental e que nem parceiros comerciais relevantes são, porque você fala assim, não, Matheus, mas os chineses... Fala, o quê? E a Rússia com isso? E por que é que nós estamos conversando com o Irã? E qual é a relevância de discutir esse tema com outros países que não têm Essa é uma pergunta econômico? Que a esquerda talvez tenha a resposta para isso, né? É do interesse deles. Mas eu acho que a gente tem muita coisa boa para fazer, viu? Porque eu não quero dizer com isso que o Brasil é um país insignificante. Não. Ele é forte. Mas cuida da economia e para de dar palpite na política. Nós não fazemos parte desse jogo. Se o Brasil tiver na vocação dele com uma eficiência, nós viramos... Ninguém segura a gente. Em alimentação, energia e minério, ninguém combate a gente em lugar nenhum. Ninguém segura. Matheus, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Tem muito mais para a gente conversar, mas... O tempo passa, né? Passa muito rápido.
Mas eu queria comentar uma coisa interessante. Eu estive recentemente em Vitória, no Espírito Santo, e lá estão acontecendo muitas coisas boas. Foi eleito até uma das melhores cidades aí para morar e tudo mais. Vitória, a transformação de Vitória em 30 anos é inacreditável. Inacreditável. Quem foi a Vitória há 30 anos atrás não conhece a cidade. Não conhece. O que eu perguntei lá para um grande empresário local, falei, o que fez o Estado ter essa transformação? Ele falou uma coisa, a sequência de governo. Ele falou, não há como um Estado evoluir quando você troca os grupos e aí os projetos não seguem. Aqui em Vitória nós tivemos um governador que seguiu 2 mandatos, depois veio o vice dele, depois ele entrou de novo, depois veio o vice dele. É uma sequência que teve. Aí o Estado se transformou. Você vem uma sequência de gente boa, né? Porque o Brasil competente, teve uma sequência de gente ruim aí, não deu muito certo. Não deu. Mas você está vindo aí como um candidato ao governo de Minas Gerais, com um plano muito claro de algo que já foi feito, numa sequência testada, né, com o segundo governo do Zema. Você conhece esse estado hoje como poucas pessoas conhecem, e com uma vontade de fazer acontecer, e com uma capacidade de aglutinar e, vamos dizer, articular, porque eu acho que isso é tão importante quanto enxergar. Sem dúvidas. Né? Então, o que eu desejo aqui para você e para os mineiros que aqui estão assistindo a essa entrevista é que, se nós queremos que realmente o nosso Estado tenha a vocação dele realizada em sua plenitude, nós estamos num momento histórico de eleger uma pessoa que vai dar continuidade a isso, que é o Matheus Simões, que eu torço para que ele possa realmente levar o seu conhecimento ao entendimento do que realmente o povo mineiro precisa. Então, Matheus, quero agradecer muito e deixar aqui uma palavra final para você, dizer o seguinte, por que as pessoas deveriam votar em você para ser o futuro governador de Minas Gerais? Ô Lu, eu vou te responder com uma provocação que eu faço para os meus sobrinhos quando vêm falar comigo sobre política. Pense no que você tem de responsabilidade sobre o futuro da sua própria vida. E escolha para tomar conta da sua vida alguém que você contrataria para trabalhar para você. Se essa pessoa te parecer preencher os requisitos daquele que vai prestar serviço de saúde, educação, segurança, infraestrutura, segue em frente. Se não te dá essa tranquilidade, não vote. Ah, tio, mas e se ninguém me agradar? Se candidate, porque é assim que a gente vai mudando a política brasileira. A gente tem que parar de acreditar que eu vou escolher alguém que vai resolver os meus problemas, como se isso não fizesse parte da minha responsabilidade no cuidado dessa escolha. E também não adianta dizer que não tem ninguém que preste se candidatar nessa posição, porque a eleição está aberta e todo mundo pode participar do processo eleitoral. Ah, Matheus, então você está querendo que as pessoas sejam candidatas? Estou querendo que as pessoas pensem nisso, porque se mais gente pensar nisso, a gente melhora a forma como o voto é dado. Bom, nós tivemos aqui a presença do nosso vice-governador e, quem sabe, futuro governador de Minas Gerais, Matheus Simões, onde nos trouxe uma perspectiva extraordinária sobre como criar ecossistemas e transformar esse estado realmente na grande vocação que ele tem em todas as suas regiões e micro-regiões. Se você gostou deste programa, deste episódio aqui do Pense Diferente, compartilhe com seus amigos, né? Distribua isso para aquelas pessoas que precisam ter uma visão ainda mais ampliada, essa jornada extraordinária que esse homem fez na sua vida, chegando neste momento a ser um vice-governador de um estado tão importante como o estado de Minas Gerais. E se você gostou, clica aqui, bate o sininho, né, salva e faça parte do nosso canal. E eu te espero no próximo programa Pense Diferente e Faça a Diferença.